galerinha do Codericast, beleza? Quem fala é o Coder, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez trazendo uma crítica minha a Dia D, ou Disclosure Day. Novo filme tratando sobre o tema alienígena e se estamos sozinhos nesse mundo do Steven Spielberg. A volta de Steven Spielberg depois de anos, desde jogador número 1, se eu não me engano, que ele não aparece. E eu estou aqui para falar minha opinião do que eu acho desse filme. Basicamente, o filme fala sobre todo o discurso sobre como reagiríamos se descobríssemos que não somos sozinhos nesse vasto universo. Como a humanidade reagiria ao saber disso. Todo o filme passa ao redor dessa discussão, ao redor dessa premissa. E irei falar um pouco sobre a partir de agora, beleza? Então, sem mais delongas, bora começar a falar sobre o filme. Mas antes de mais nada, não esqueça de deixar like no vídeo, se inscrever no canal, que isso ajuda muito mesmo. Bom, o filme começa com a gente conhecendo o personagem do Daniel Kilner, né? Aqui, do Dr. Daniel Kilner, um jovem que trabalha na área de cibersegurança do governo dos Estados Unidos, e que ele acaba descobrindo que realmente existe vida fora da Terra, e que o governo estava escondendo isso para não deixar o povo mais desesperado do que já está, com as premissas de guerra e etc. Nisso, ele tenta roubar, mas não consegue, e aí tem toda a premissa disso. Enquanto isso, do outro lado da história, tem uma jornalista, que é a Margaret, estrelada pela nossa querida Emily Blunt, que do nada, trabalhando normalmente, do nada tem um encontro com um animal que acaba despertando ela a fazer coisas diferentes ou inusitadas, e a entender coisas inusitadas em seu dia a dia. E esses dois, por algum motivo, estão conectados por alguma maneira e terão descobrir o porquê disso tudo. Basicamente, essa sinopse do filme, essa é o que acontece no começo do filme. E aí tem o desenrolar da história e tal, etc. Pra mim, o grande destaque do filme é o personagem da Emily Blunt. Pra mim, é a que chama mais atenção, é a grande estrela do filme, na minha opinião. Ela atua muito bem, ela tem seu carisma e tal. Mas eu vou começar a falar dos prós primeiro, das coisas que eu gostei do filme. Pra mim, tudo em que envolve o discurso do filme é muito bom, é muito bem feito. Pra mim, a última hora do filme é perfeita. É um jeito de uma experiência que você tem que sentir no cinema, sabe? Todo aquele discurso sobre como a gente reagiria, como que a gente pensaria se a gente descobrisse que existe vida além dos humanos. Todo aquele discurso de que como a gente pensaria em relação a Deus, a religião, se a gente descobrisse que existe outras vidas em outros planetas. Toda essa discussão a gente tem há milhares de anos e tal, mas é sempre bom quando essa discussão é feita de uma maneira muito interessante e muito que te intriga, que te deixa interessado sobre o assunto, sabe? Não é uma coisa que é muito inusitada ou maluca e tal. Pra mim, nesse aspecto, o Spielberg manda muito bem no filme. Ele consegue setar o tom do filme em que você se sente preocupado, se sente interessado, se sente engajado a participar daquela discussão ali. Pra mim, o roteiro é muito bem feito nesse ponto de narrativa mesmo. Ele leva muito bem a narrativa, ele leva muito bem a história pra onde ele quer levar. Ele sabe muito bem onde começa e onde termina e o que ele quer fazer e tal. E até esse ponto eu não tenho nenhum defeito ao filme. Em termos da discussão em si, eu não tenho nenhuma coisa a falar contra isso. Eu acho que foi uma escolha bem interessante e uma escolha bem boa do Spielberg. Em compensação, pra mim, o filme tem alguns defeitos que podem não ser tanta coisa pra você, mas foi muita coisa pra mim.
tem uma cena em particular, tipo, toda a cena, na verdade, que, tipo, tem esse grupo de pessoas que estão atrás do Killner. Do Killner. E, mano, e eles, tipo, eles mostram ao decorrer do filme que eles não estão pensando em matar ou não matar e tal. Mas, mano, a oportunidade que eles tiveram de matar ele trocentas e uma vezes é uma coisa, tipo, inexplicável como eles não pegaram ele nenhuma vez, sabe? Inexplicável. Tipo, tá, dá pra entender que você. Tipo, se vocês forem levar do lado em consideração a personagem da Emily Blunt, beleza. Dá pra entender o porquê que eles não conseguem pegar ela e tal. Mas não conseguir pegar ele especificamente, tipo, as coisas, soluções que ele traz pro negócio, é uma coisa muito. Chega a ser engraçado, sabe? Tem umas coisas que é muito engraçado que não deveria ser engraçado. Porque pelo tom do filme, o filme se torna um tom de uma coisa suspense, de uma coisa tensa, de um thriller. Toda a discussão por trás é uma tensão muito grande, é uma coisa muito levada a séria e tal. E ter do nada umas piadinhas, ter umas jogadas, umas soluções meio cômicas e tal, é muito estranho. Meio que quebra a atenção do filme, sabe? Tipo, a gente tá ali e tal, vou citar um exemplo. Está ali e tal, tem uma cena muito pesada, muito séria ali e tal, entre um personagem e outro. Aí a gente cortou pro personagem do Daniel Cunha e tal, beleza. Porque ele tá lá de fora, o pessoal chegou pra pegar ele. Só que a gente tava, tipo, a gente tava em direção pra casa, onde a gente tava refugiado. E ele tava lá de fora, tipo, em outro lugar. Tipo, exatamente atrás de todo mundo. Aí eu te falo, no mundo real, não seria, tipo, a coisa mais óbvia do mundo ter alguém olhando pra trás? Pô, não tem um mundo que tá todo mundo olhando pra frente, pô. Não existe isso. Tipo, tem 40 pessoas e ninguém olhando pra trás, sabe? E tipo, ele consegue passar por trás de todo mundo, pegar um carro de maneira tranquila. E pô, desculpa. Decisão. Tipo, parece que os caras são burros, pô. Não parece que aquilo ali é real, não parece que aquilo ali é uma coisa que tá acontecendo realmente, sabe? Desculpa. E isso me irritou muito no filme. Outra coisa que me irritou muito no filme foi os primeiros 30 minutos de filme, que são lentos demais. Eu entendo que você tem que apresentar o mundo, você tem que apresentar as coisas, tem que apresentar cada personagem e tal, mas é muito lento. Tipo, tem a primeira cena ali, que é uma cena tensa e tal, mas o resto dali até os 45 minutos é muito lento. Tipo, eu tive que lutar pra não cair no sono de tão lento que é esse começo de filme. Mas dali pra frente engata e aí vai bem. Mas esses primeiros 30, 45 minutos são muito lentos. Tipo, outros exemplos. Tem vários exemplos no filme que me incomoda, tipo, as soluções de problemas, sabe? Me incomoda as burrices dos personagens. Me incomoda muito, porque se é um cara de cibersegurança, ele tem que ter noção das coisas. Ele tem que ser inteligente. Ele não é burro pra chegar ali, sabe? Não é burro. Então tem umas decisões que ele toma que, meu irmão, não parece que ele é inteligente. Parece que ele comprou o diploma dele em outro lugar, porque, pelo amor. Tipo, eu tô falando isso tudo porque esses são meus problemas com o filme. É o começo do filme, o pacing do filme no começo, a velocidade do filme e tal no começo. E essas decisões burras porque você tem que andar com a história, sabe? E por isso você ignora toda a lógica daquilo ali. Eu não consegui ignorar. Eu via pessoas do meu lado rindo e tipo, então é uma coisa pra ser piada, mas o tema aqui é sério. Eu não entendi muito bem, sinceramente.
Mas eu saí com um saldo positivo nesse filme. Eu acho que o que vem depois desses primeiros 30, 45 minutos é muito bom. Tipo, todo o dilema, toda a ação que tem depois, todos os efeitos visuais que vem depois, tudo que acontece depois desses 45 minutos é muito bom e vale muito a pena ver. Eu acho que ficou um pouquinho longo demais, talvez. Acho que talvez dava pra cortar algumas coisas ali e aqui. Mas no final eu saí com um saldo positivo do filme. Eu saí com um discurso, com um dilema bem bom, refletindo sobre várias coisas que eles falaram ali, sobre Deus, sobre Alien, sobre como a gente lida com essa situação, como o governo pode estar escondendo, também tem teoria da conspiração e tal, como a gente lida com várias coisas diferentes e tal. E realmente eu fiquei comovido pela discussão e pelo debate sobre esse tema em si. Apesar de que eles se contradizem uma hora, meio que parece que eles tentam botar o Alien como algo ok, que é igual a uma pessoa e tal, que comete erros e acertos e tal. Mas no final do filme parece que outra coisa, vocês vão entender o que eu tô falando quando aparecer. Parece que muda um pouco esse discurso no final, que eu não entendi muito bem, que se contradiz um pouco até com o final do filme. O filme termina com uma coisa de debate, então, né, não sei. Aliás, eu tenho que olhar o significado do final depois, assistir um vídeo, depois pra entender melhor, porque termina de um jeito bem diferente, que eu acho que teria que ver outras pessoas falando pra entender sobre o filme. Mas é isso, eu não tive nenhum incômodo com relação à ação, não tive nenhum incômodo em relação à história, à narrativa e tal. Só tive incômodo com o começo do filme e com as decisões burras dos personagens. E é isso, tá? É isso que eu tenho a dizer sobre Dia D ou Disclosure Day. Pra mim tem um ponto que o pessoal trouxe, mas não me incomodou, que é o fato da digitalização no filme faltar alguma coisa, porque está num mundo onde o pessoal acha que TV é ainda a coisa mais importante do mundo, a mais importante mídia, o que na minha opinião não é mais também no dia de hoje, mas isso não me incomodou. Eu vi que incomodou algumas pessoas que fizeram crítica e tal. A mim, pessoalmente, não me incomodou. Pode ser porque eu vim de uma época que realmente pra mim pensa assim. Mas enfim. Mas e você? Você já assistiu ao filme Dia D? Você gostou do Dia D? Ou se você não gostou, você vai assistir o Dia D? Deixe nos comentários a sua opinião, o seu comentário, seu feedback sobre o vídeo. E do mais, não esqueça de deixar o like no vídeo, inscrever no canal e ativar o sininho pra saber os próximos vídeos que saem no canal. Belezinha? Tamo junto, é nóis. Valeu, falou, um abraço e tchau!